queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E agora alcançamos também a lição de número 11. Essa lição de número 11 vai ser aplicada no dia 10 de setembro de 2023. Esse vai ser comemorado o Dia Nacional de Missões. O título dessa lição de número 11 é Cultivando a Convicção Cristã. O que é cultivar? Plantar, regar, cuidar dessa fé. O texto dessa lição se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e está escrito assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícias e nem com fraudulência. Na verdade prática, diz o comentarista, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Então nós temos que cultivar essa fé, porque quando vai chegar o tempo da adversidade, a gente está firme, né? Veja só, querido, temos aqui também os versículos para leitura diária, todo dia da semana que você vai fazer um culto lá, uma reunião de acordo com a lição. Então tem até os temas, querido, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o dia da nossa lição oficial, aí na sua igreja, onde você vai participar. Nós temos aqui também os versículos chave para a leitura bíblica em casa, se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nós não vamos ler, o vídeo não ficar muito longo, mas que você esteja ali na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Você tem essa convicção. Olha só, aqui na introdução diz aqui o comentarista: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável o crente cultivar uma profunda convicção cristã. Nós temos que cultivar. O que é cultivar? Plantar, regar, cuidar dessa fé, para não morrer em tempos difíceis. 2 Timóteo 1, 12 ao 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às atribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Segundo Coríntios 4:1, Filipenses 3:14. É bom entender, queridos, que aqui nós temos também, muitas das vezes, aquela disputa, quando vemos atleta, mas só um que leva a medalha, só um que leva a coroa. Mas nessa carreira proposta aqui, todos levarão a sua coroa, querido. Então, é para todos. Essa é a nossa convicção. Nessa lição, estudaremos os aspectos espirituais, moral, social, que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada crente o desejo de ser autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Olha só, como é você permanecer sendo embaixador, sendo esse missionário, esse homem de Deus, essa mulher de Deus em um tempo, um mundo de trevas. Como é? Isso é através da nossa convicção em Deus, na palavra, com o Espírito Santo que faz essa transformação em nós. Primeiro tópico, convicção espiritual. Primeiro subtópico, poder do Espírito. Queridos, essa convicção espiritual, ela tem que ser buscando o poder do Espírito. Nós não conseguimos se nós ficar só com a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Porque quem faz a transformação do homem é o Espírito Santo. Então, a nossa fé, ela tem que ser convicta. A nossa fé, ela não tem tamanho, ela tem que ser fé viva. Não tem tamanho para a fé. Olha só, eu quero fazer aqui uma demonstração. Você sabia que isso aqui é uma semente viva? Então isso aqui é uma fé viva. Mas eu tenho que plantar? Tenho que plantar. Senão ela não vai nascer. Eu tenho que regar, eu tenho que cultivar. Mesmo assim, é a sua fé. Ela pode ser uma semente viva, mas se você não plantar, não tem como você não cultivar. Eu tenho aqui também semente de gergelim, não sei se você conhece. Olha o tamanho aqui, bem pequenininha. Olha a diferença de uma para outra. Todas duas são sementes. Todas duas são vivas. Todas essas duas sementes são vivas, queridos. Mas o que acontece com essa semente viva? Todas duas eu tenho que plantar. Tanto a de gergelim como esse coco. Essas duas fé vivas eu tenho que plantar. E regar. E cultivar.
Senão não nasce, querido. Eu tenho a fé, você tem a fé, mas você não cultiva, não planta, não rega, então ela vai fazer o quê? Não vai nascer, ela vai acabar morrendo. Isso, o Espírito Santo convence o homem. Prosseguindo o segundo subtópico, confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ele deixou para nós essa confiança, mesmo ele apanhando, mesmo ele sendo perseguido, muitas das vezes, né, apanhou, mas ele tinha essa convicção, essa fé, ele não largava. Terceiro subtópico, fidelidade na pregação. O apóstolo Paulo, ele deixou para nós essa fidelidade na pregação. Você sabia que quando você aceita Jesus, você é beneficiado. Quando você é batizado, você é beneficiado. Quando você vai lá na igreja e recebe a palavra, o louvor, você é beneficiado. E quando é que eu vou dar fruto, que eu vou fazer algo? É quando você vai regar, quando você vai plantar, quando você vai buscar Deus, buscar a palavra e pregar a palavra. Aí você está sendo, fazendo a obra do Senhor. Mas até então, a gente fica só sendo beneficiado. E nós fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo diz aqui, fidelidade na pregação. Não esqueça de que você já recebeu essa salvação. Então nós temos que plantar, que regar as outras almas. Veja só, o resumo do tópico 1. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Por que eu tenho que buscar o Espírito? Por que eu tenho que buscar a santificação, que é Jesus? É porque sem a santificação, sem o Espírito, a palavra fica a palavra de sabedoria, de conhecimento. Então, quando eu busco o Espírito e quando eu falo da palavra, o Espírito se encarrega, né, de fazer a transformação nessa vida, igual fez na nossa. Amém, queridos? Então, sem a ação poderosa do Espírito Santo, né, a pregação é incapaz de transformar a vida. Por isso, buscamos Espírito Santo, precisamos do Senhor nas nossas pregações. Amém? Segundo tópico, reputação ilibada. Como que é essa reputação ilibada, queridos? Eu estou sempre, olha só, considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos 6, 3. Veja como Paulo avalia uma reputação com esta frase. Não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros. 1 Tessalonicenses 2, 6. Como que é essa reputação ilibada? É não buscar glória no homem, no dinheiro, na riqueza, em mim. Não buscar glória em outro Deus, em outro homem. Não, é no Senhor. A nossa convicção é na palavra do Senhor. Essa é uma reputação ilibada. Nós vemos aqui então o terceiro subtópico, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5, 27. Como assim irrepreensível? Porque se chegar no meio da sua família, aí o pessoal está ali, porque você é crente, você não pode estar aqui. Aí você fica censurado. Você vai no meio dos amigos, em algum lugar, na sala de aula, no seu trabalho. Você não pode fazer isso aí, orar, ou falar nesse Deus aqui, porque aqui não pode. Aí você está sendo censurado. Mas se você não negar essa fé, como é que você vai ser censurado? Não, porque a fé está dentro de você. Como é que eu vou saber? Então, mesmo ali, você está com a sua fé, com essa convicção. Então, ela não é censurada. Quando você não deixa ser apagado por nada. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, porque a semente caía no meio dos espinhos, sufocava. Então, ela ficava censurada. Por quê? Porque ela não tinha como ela sair. Mas dentro de você está essa semente. Então, o que acontece? Você vai estar sempre regando com a palavra que nada, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Resumo do tópico 2. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível, de fé. Terceiro tópico, convicção social e bem-estar comum. O bem-estar comum, porque Deus ele nos abastece aonde nós está. O bem-estar comum, aconteceu de ter aqui no Brasil, né, no tempo da pandemia, estava comum, estava tudo passando pelo mesmo problema. Mas aquele crente que tem a convicção,
ele está firme, firme no Senhor. Não deixou de ser crente. Muitas pessoas agora nessa pandemia não voltaram mais a adorar, a servir o Senhor. Segundo subtópico, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com um profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Atos 20, 24. Então, o apóstolo Paulo sempre ele pregou o Evangelho. Por quê? Porque essa palavra, queridos, é que vai nos trazer essa convicção. Por isso é que nós temos que pregar esse Evangelho e receber esse Evangelho, porque ela é que nos dá, né, essa convicção da nossa salvação. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, com o apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Nada ele recebeu. 1 Tessalonicenses 2, 6. Assim, sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricação de tendas. Então ele trabalhava fazendo tendas. Atos 18, 3. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Para se não tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Que digno é o obreiro do seu trabalho. 1 Timóteo 5, 18. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo. 2 Coríntios 8, 1, 2. E que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 11 e 12. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. 1 Coríntios 9, 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial, o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino. Deve fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é oposto do altruísmo cristão. Resumo do tópico 3. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo da intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 2:4. Sua convicção moral como reflexo de temor a Deus. 1 Tessalonicenses 2:5. A sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses 2:9. Retifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Queridos, finalizando aqui mais essa lição, desde já, fique meu abraço, meu querido a vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo do deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça as pessoas sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.